Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro. Olá amigos, este é mais um programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Amazonsat e o Jornal do Comércio. No programa de hoje nós vamos falar sobre o panorama econômico internacional, brasileiro e local. Vamos à matéria que a nossa produção preparou para você. Segundo dados do Banco Mundial, a economia global crescerá 2,2% neste ano e aproximadamente 3% no ano de 2014. Já no Brasil, a projeção de crescimento para a economia foi rebaixada pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. Segundo a instituição, o Produto Interno Bruto irá crescer 2,5% este ano, menos do que os 3% divulgados na reunião de primavera no mês de abril. E para falarmos deste assunto, nós convidamos hoje o economista Denis Mineve, ex-secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Governo do Amazonas, diretor financeiro do Grupo Bemol Fogás, mestre em estudos latino-americanos pela Universidade de Stanford e MBA pela Wharton School. Denis, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Finalmente conseguimos ter a oportunidade de trazê-lo até aqui hoje. Obrigado pelo convite. Denis, 2013, segundo analistas, é um ano de recuperação de tantos reveses na economia global. Nos últimos anos nós tivemos, por exemplo, a crise do subprime americano, nós tivemos a crise fiscal na zona do euro, também, mais recentemente, a desaceleração no crescimento da China. Quais são os principais reflexos desse cenário? Bem, na minha visão, 2013 é um ano que não está se configurando muito simples. Você tem, pelo lado bom, a economia americana, que tem ido melhor do que se espera, cerca de 2,5% de crescimento ao ano. Mas, por outro lado, você tem a economia chinesa desaquecendo e você tem uma série de outros riscos, em geral riscos geopolíticos. Por exemplo, o Oriente Médio, cheio de problemas, você tem a própria China desacelerando, você tem o Japão, que apesar de estar numa expansão econômica também está mostrando um viés um pouco mais nacionalista, a União Europeia, que ainda não se reencontrou desde a crise. Então, há muitos pontos de risco na economia mundial nesse momento. Há São muitas todos fatores de volatilidade, né? Sim. A economia aparenta estar se recuperando, mas ao mesmo tempo fatores políticos, em geral, representam um risco que pode acabar com essa expansão. E falando em China, o que representa em termos globais esse desaquecimento da China? Esse desaquecimento que é um desaquecimento pensado, tem feito parte da estratégia econômica daquele governo, mas em termos globais, qual é o significado disso? Eu acho que o principal problema da China é que você ainda tem lá um governo ditatorial. E esse governo ele tira a legitimidade dele a partir do crescimento econômico. Ele é legítimo perante o seu povo porque ele consegue entregar ótimos resultados econômicos. E agora talvez ele não consiga mais. E isso pode gerar alguma instabilidade. Quanto ao modelo chinês, ele é um modelo também que está se esgotando. Eu acho que esse é um problema hoje do mundo. Vários modelos econômicos que tiveram um fôlego extraordinário por 10, 20 anos se esgotando. O modelo chinês de exportação barata, ele está chegando no seu limite. A própria China está enfrentando um volume de inflação acima do que ela está acostumada, a sua moeda se apreciando e a sua economia desaquecendo. Um pouco parecido com o que acontece no Brasil hoje. É claro que com números muito maiores, sendo a segunda economia do mundo. Mas em sendo a China o nosso principal parceiro comercial, provavelmente nós teremos aí uma influência muito forte nas nossas exportações. As nossas commodities estarão menos demandadas pela China. Sim, esse é um modelo econômico que serviu ao mundo pelos últimos 10 anos. E que a minha impressão é que o mundo está tentando espremer uma última gotinha dele. O Brasil também. O Brasil ainda não encontrou um outro modelo que não seja esse modelo de exportação de commodities, mas ele está chegando no seu ponto final. Seu ponto final tanto na parte energética, petróleo, o Brasil ainda mergulhando agora para dentro do petróleo, pré-sal, enormes gastos, enquanto que o mundo está se movendo para longe desse modelo. Da mesma forma, a China ela precisa encontrar agora um modelo de mercado consumidor. Ela própria
crescendo dentro da sua economia, não mais dependendo de exportar para a União Europeia, de exportar para os Estados Unidos, que também estão revendo seus modelos. É um momento de transição de modelo econômico no mundo que gera muitos riscos. Se um país não consegue, principalmente um país como a China, com grande importância geopolítica, se ela não consegue fazer essa transição, você pode ter uma ruptura de regime, você pode ter riscos bem maiores do que simplesmente uma recessão. E em relação aos Estados Unidos, em matéria macroeconômica, quais são as evidências de que a economia americana está, de fato, se revigorando, se restabelecendo? Bem, os números nos Estados Unidos apontam, por exemplo, cerca de 150 a 200 mil novos empregos por mês. Isso é uma recuperação para o porte dos Estados Unidos mediana. Para você falar em uma recuperação pujante, teria que estar falando de 300 mil a 400 mil empregos por mês. Não é o caso. Além disso, os Estados Unidos estão mudando o seu modelo econômico. Os Estados Unidos sempre foi um grande importador de energia. Agora, com o sistema de fracking, que permitiu se utilizar muito mais do gás natural que se encontrava no subsolo, os Estados Unidos em breve vai se tornar um grande exportador de energia e os preços de energia dentro dos Estados Unidos vão cair, ou já estão caindo dramaticamente. Isso faz com que, por exemplo, indústrias consumidoras de energia, petroquímicas e indústrias como essa, voltem para os Estados Unidos, por exemplo, da China, para onde elas foram há cerca de 20 anos atrás. Então, os Estados Unidos estão liderando essa mudança de modelo mundial e o resto do mundo vai ter que se adequar a isso. Em consequência disso, também é um ganho de produtividade na indústria americana. Ganho de produtividade dramático e é o que tem liderado o crescimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos até têm crescido a um ritmo, a Bolsa de Valores, por exemplo, dos Estados Unidos tem crescido. Isso quer dizer que as empresas americanas estão ganhando produtividade a um ritmo grande. O que não tem acontecido é os empregos que vêm com isso. Esse tem sido o problema dessa recuperação. É uma recuperação que eles chamam de jobless, que não tem encontrado tantos empregos, em grande parte porque a mão de obra não está treinada ainda para essa nova economia. Então há questões... Há uma transição nesse mercado de trabalho, então? O mercado de trabalho mudou. Você não tem mais tanta necessidade, por exemplo, de administradores de médio escalão. Você tem automatizado, você tem robótica, você tem sistemas cada vez melhores que anularam a necessidade de grande parte dos empregos que gerava a classe média americana. Então, o que sobrou? Sobrou, em muitos casos, os donos do capital ou aqueles melhor preparados, e sobrou uma classe um pouco mais baixa, classe média baixa, equivalente nos Estados Unidos. Isso também gera muita pressão social e gera muita insatisfação. Muito bem, e assim nós chegamos ao final deste primeiro bloco. No próximo bloco nós vamos falar sobre o cenário econômico no Brasil. Até já. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.